Uma vez quero dizer que é uma alegria ter todos vocês aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, seu ministério. O nosso Deus é bom. É bom ver vários pastores, várias denominações reunidas num só propósito, de sermos líderes saudáveis, de termos igrejas saudáveis. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, louvo a Deus por você estar aqui. Eu quero te pedir um favor, queridos, que neste momento, em nome de todas essas igrejas aqui representadas, todos os líderes aqui, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor bem forte, porque Ele é bom e maravilhoso. Aleluia. Obrigado, irmãos. É um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui no Imersão Teológica. É o primeiro de muitos aqui em Brasília. Amém? E eu tenho certeza, queridos, que nos próximos anos vai ser mais extraordinário ainda. Estou muito feliz esses dias. Primeiro, pela realização desse projeto, que é um sonho pessoal. E segundo, porque hoje eu reencontrei dois grandes amigos. O primeiro deles, nosso amigo pastor Cleiton Nantes, lá da Torre Forte de São Paulo. Uma das igrejas que tem revolucionado a cidade de São Paulo. Uma igreja realmente extraordinária. Tem como ensino bíblico, tem ênfase, grande ênfase no ensino bíblico, e vai ser certamente um dos homens que vai abençoar a nossa vida nesses dias. E eu também gostaria que mais uma vez, irmãos, você aplaudisse a Deus pela vida desse homem que é extraordinário. Muito obrigado, pastor Cleiton. É um prazer reencontrá-lo aqui depois de algum tempo. E também, queridos, eu sou suspeito falar deste homem. Já o conhecemos há muitos anos. Ele é um pai para mim. Tenho aprendido muito com ele sempre. Tenho tido a oportunidade de viajar com ele a alguns estados do Brasil e ainda caminhar juntos 5 horas da manhã, se não 4:30 da manhã, e ficar para trás. Este homem que é um patrimônio da igreja evangélica brasileira. Eu gostaria, queridos, que vocês recebessem com toda alegria o nosso amado irmão Dr. Russell Shedd, por favor, querido. Louvado seja Deus. Deixa eu só avisar para vocês que lá fora tem vários estandes, Estandes da Convenção Batista, da Sociedade Bíblica e outros estandes. Também vai estar logo aqui na saída os livros do Dr. Russell Shedd e também do pastor Cleiton Nantes. Então você pode estar adquirindo, então logo aqui na saída. São livros realmente extraordinários, são livros riquíssimos que vão abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Eu estou me sentindo muito abençoado e grato a Deus pelo privilégio de estar aqui esta noite. Eu não imaginava que os irmãos viriam e agora estou muito surpreso também. Então, pela graça de Deus que trouxe os irmãos, eu quero agradecer de todo o coração. Agora eu estou bastante trêmulo também, como Paulo em Corinto, porque os irmãos talvez saibam tudo que eu vou falar, mas se Deus nos der alguns conceitos novos bíblicos que vamos guardar para o futuro, eu espero que tenha sido para a glória dele que nós reunimos aqui esta noite. Nosso tema é bases bíblicas para a igreja de fato saudável. E para ser uma igreja bíblica tem que ser saudável, senão seria uma igreja não bíblica. Portanto, estaremos gastando os próximos minutos pensando sobre textos bíblicos e o que eles falam sobre nosso tema. Todo mundo sabe que tem havido uma polêmica, muita discussão sobre a natureza da igreja, que é de fato a igreja. Porque Bento XVI declarou que fora da igreja não há salvação. E eu esqueci de trazer
um parágrafo de Charles Spurgeon, de Londres, que pastoreou a maior igreja da sua época, do mundo, dizendo a mesma coisa: fora da igreja não há salvação. Então, a gente quer saber se isto é realmente bíblico e que quer dizer uma frase como essa. E por que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que a igreja é de Jesus Cristo. Portanto, a natureza da igreja tem sido motivo de bastante polêmica. Eu lembro um líder, aliás, diretor de seminário batista aqui no Brasil, que disse que ele não acreditava na igreja universal. Só existem igrejas locais. Eu não estava totalmente convencido, mas nós queremos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E que significa essa palavra igreja, eclesia. Tudo bem, então vamos orar, pedindo que Deus nos cuide de tropeçar, que as ideias que os irmãos vão colocar aqui, aquela matéria cinzenta, não sejam falsas, e que naturalmente sempre queremos que sejam bíblicas e importantes para a nossa vida diária, porque saúde tem a ver exatamente com isso. Senhor, muito obrigado que esta noite podemos nos reunir aqui, representando a Tua igreja, que é muito maior do que nós que estamos reunidos aqui. Mas como temos líderes aqui, e como nós temos a Tua palavra para examinar, rogamos encarecidamente que o Espírito Santo seja nosso mestre, que nos protege de toda investida satânica e de toda ideia falsa. Seja Tu, Senhor, glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que é, afinal de contas, a igreja? A igreja é uma sociedade sobrenatural, formada e encabeçada por Jesus Cristo, resgatada pela sua morte, integrada pelo Espírito Santo, que Agostinho disse era a vida da igreja. E nós percebemos isto claramente em vários textos. Eu vou apenas mencionar uma ou outra, mas os irmãos podem procurar muitos desses textos. Mateus 16 a 18, Efésios 1, 22, que diz que a igreja é fundada sobre os profetas, os apóstolos e os profetas. Segundo, a igreja é universal, isto é, inclui todos os remidos. A igreja, ao mesmo tempo, é celestial, é uma cidadania extraterrestre, e não somente neste mundo. Peter O'Brien, da Moore College, na Austrália, quis nos informar disso quando nos reunimos em Cambridge, na Inglaterra, uns 23, 25 anos atrás, para nós realmente desafiar a pensar que não há uma igreja universal, mas somente uma igreja celestial. E uma das razões que ele falava isso é o fato que em Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, nós não chegamos ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião, ao Jerusalém celestial, a miríades de anjos em festiva reunião e aos primogênitos. E eu não sei outra maneira de interpretar do que
todos os salvos em toda a terra, também no céu. Minha mãe, meu pai, meus avós e quantos outros que eu não sei se eram ou não dos meus antepassados. Mas essa congregação, assembleia dos primogênitos, é a igreja que sempre chamávamos de Igreja Universal. Isto é, que inclui todos os salvos vivos, mas também, segundo esse texto, inclui também os salvos que já foram para a glória. Número 3. A igreja é local, e nós sabemos isso pelo fato de que a igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1, versículo 2, 2 Coríntios 1 e 1, igrejas plural da Galácia, Gálatas 1, 2, uma família que visivelmente reúne em algum lugar, reúne aqui, por exemplo, e reúne em 1000 outros lugares, no grande DF, ou em São Paulo e outro lugar. Uma família que visivelmente participa no mesmo pão e cálice, a comunidade em que a palavra é anunciada e que mutuamente se encoraja. A igreja local, portanto, forma a unidade primária da comunhão cristã. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias para Atos capítulo 2, onde os irmãos percebem que quando Jesus começou tão tão maravilhosamente formar a igreja, que eles reuniram lá em Jerusalém, capítulo 2, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais foram feitos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tremendo, a igreja local de Jerusalém. E naturalmente as epístolas, por exemplo, de Paulo, foram escritas para igrejas locais. Ainda que a igreja em Roma reunia em casas em toda aquela cidade, que é maior do que poder abrigar os membros de toda a igreja. E obviamente nas cidades muito maiores do que aquelas cidades bíblicas, hoje em dia a mesma coisa, temos igrejas espalhadas por todo lado, em Taguatinga, em Águas Claras, em Brasília e assim por diante. Número 4, o significado da eclesia, que traduz a palavra hebraica kahal, é povo redimido, mas também uma congregação. O Peter O'Brien vai nos dizer, no seu trabalho especial sobre a igreja, que a própria palavra eclesia significa reunião. Se a pessoa não está reunida, não é igreja. Isso é difícil para nós compreendermos, porque nós imaginamos que somos a igreja espalhada, mas não é mais igreja. São apenas membros do corpo de Cristo, nesse sentido mais amplo da palavra. E como que nós sabemos isso? Pela maneira secular que a palavra é usada, por exemplo, em Atos capítulo 19 e em outros textos, por exemplo, de Filon, de Alexandria, outros que usam essa palavra eclesia, mas sempre quando se reúnem só. Depois de dispensar ou mandar embora aqueles membros da igreja de Éfeso, naquele reunião lá no estádio, para condenar Paulo, ou não, a gente percebe que a igreja é uma reunião,
Então, pessoas descongregadas ou desegrejadas não são bem igreja. A igreja é pessoal que reúne e que tem direito à reunião. Obviamente, em Éfeso, os escravos não tinham direito a fazer parte da igreja de Éfeso. Estou falando da igreja secular, que nós encontramos em Atos 19. Bem, a palavra em Cristo, mais de 100 vezes no Novo Testamento, nós somos batizados para estar em Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, mostra que nosso privilégio de ser membro da igreja é porque somos membros de Cristo e que nós estamos em Cristo. Só que Cristo incorpora no seu corpo, e nunca vamos encontrar corpos de Cristo, só vamos encontrar um corpo. Portanto, todo irmão ou irmã no mundo inteiro, de qualquer raça ou denominação, se estiver em Cristo, está na igreja. Isto é, ele é membro da igreja. Portanto, nós temos esta ideia de reunião e, ao mesmo tempo, temos a ideia de uma pessoa incorporada numa realidade celestial, uma cidadania do céu, porque Cristo está no céu e nós estamos nele. Então, o Dr. Brian, lá de Austrália, foi enfatizando esse fator também. O dono da igreja só pode ser Deus. E 1 Pedro 2,9 chama a igreja de propriedade exclusiva de Deus. Jesus usou essa mesma ideia, ou externou essa mesma ideia, quando diz: eu vou edificar a minha igreja. Não é a congregação que pertence a algum pastor, algum líder que fundou a igreja. A igreja é sempre de Cristo, porque ela é formada por ser incorporado em Cristo. Portanto, a ideia de batismo é batismo para dentro de Cristo, imersão em Cristo. E o próprio discipulado é diferente no Novo Testamento, ainda que a gente muitas vezes pensa em um tipo de aluno. Não é aluno. É uma pessoa ligada ao seu mestre, que é Cristo. Portanto, o discipulado é aprendizado com Cristo. Paulo vai usar essa frase: vocês não aprendestes a Cristo desse jeito. Efésios 4:20, e naturalmente muitos textos nos evangelhos que enfatizam esse ponto. Então, o dono da igreja é Deus. Povo, que também a igreja trata-se propriedade dele. Se não fosse de Deus, é apenas um clube. E quando a igreja perde seu relacionamento pessoal pelo Espírito Santo, pessoas nascidas do Espírito, com Deus ou com Cristo, se não estão, como Colossenses 3:3 diz, a igreja que está em Cristo, em Deus. Se perde esse relacionamento, então é um clube. Eu já estive em clubes que se chamavam igreja, mas não era igreja, era clube, porque não era igreja de Deus. Cuidado, você não está formando um clube religioso. Número 5, ou seja, a igreja não é apenas um meio da graça.
Os reformados gostavam de falar de meios da graça. Isto que mantém a gente relacionado a Cristo. A igreja não é somente um meio de graça, é sim, mas é também um fim em si. Isto é, Cristo morreu pela igreja. Essa é uma declaração da própria palavra de Deus em Efésios capítulo 5. E quando nós cantamos nossos cânticos espirituais, como nós cantamos hoje à noite, eu estava repensando sobre uma louvação em Curitiba, e eu não sei se o pastor que me perguntou o que eu pensava dessa louvação, quando reuniram mais ou menos 1.000 e 1.200 pessoas de todo o Brasil para estudar a música cristã e tratar de louvor e assim por diante. Foi muito gostosa. Louvação. Diz, era tudo maravilhoso, menos uma coisa. Sabe o que foi? Quase todas as músicas só falavam de Cristo e eu. Cristo e eu e Cristo. O que Ele fez por mim. Como se a igreja não fosse importante em nenhum sentido da palavra. Eu poderia ser um bom cristão sem a igreja. Mas isso é uma ideia muito falsa, segundo o Novo Testamento. Eu acho que uma doutrina que tem sido espalhada, né? Que Cristo morreu por mim, Ele morreu pela igreja. E como eu sou dentro da igreja, Ele morreu por mim, por causa da igreja. E se nós pudermos recaptar isto, talvez a igreja se tornaria muito mais importante para nós. Talvez estaríamos orando pela igreja. Não somente que ela se torne maior, mas que ela se torne cada vez mais integrada como membros uns dos outros, que é a frase bíblica, né? O Roberto Banks, também da Austrália, diz que a igreja é a melhor comparação da igreja, é a família de Deus. Bem, está certo. Como que é uma família? Dependendo do tamanho das crianças, se essa família não existir, essa criança vai morrer, vai ser abandonada lá na rua e vai acabar. Mas se for integrada, então essa família vai cumprir sua missão de realmente dar vida para os seus membros. Não é apenas um meio de graça, mas um fim em si. Deus não quis salvar só indivíduos, mas criar uma nova sociedade. Efésios 3, Paulo até forma 3 palavras que não existem na língua grega para descrever nossa integração, mutualidade, coparticipantes do corpo. E uma colônia de cidadãos na terra, mas são do céu. E no 7, ser membro da igreja não é questão de gosto ou opção, mas incorporação para dentro de uma nova humanidade sob o senhorio de Jesus Cristo. Muito bem. Agora vamos lá para o fundamento da igreja. São 4 marcas da igreja. Primeiro, unidade, santidade, apostolicidade e catolicidade. E essas palavras precisam ser reinventadas. A igreja é apostólica, é católica, isto é, de todos os remidos. É simplesmente enfatizando esses lados. A igreja é pessoas que buscam a santidade e a igreja é unida.
não pode ser desunida ou ela nega sua existência, especialmente se nós lembrarmos que a palavra eclesia simplesmente significa ser uma reunião. Isto tem umas implicações, por exemplo, sobre a ceia. Eu lembro igrejas que eu tenho passado que levam a ceia uma pessoa que não podia chegar na igreja. Mas, de fato, a ceia não funciona desse jeito. A ceia sempre funciona no meio da igreja. Por quê? Porque a família está reunida. Se a família não está reunida, então a ceia não tem significado. Agora, eu não estou contra levar a ceia lá para o hospital ou para uma pessoa que não pode sair da cama, mas simplesmente já não é mais a ceia no sentido bíblico da palavra. É uma reunião em que a pessoa toma estes meios da graça, que é o cálice e o pão. Muito bem, então, Cristo, Filho de Deus, ressurreto e rocha, Cristo, a vida essencial da igreja. Então, a igreja é relacionada à vida de Cristo. Se Cristo não está vivo, nós também não estamos, não somos nada. A igreja é apostólica e profética, isto é, a Bíblia é fundada sobre Efésios 2:20, os apóstolos e profetas. O Evangelho que oferece salvação eterna pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, é a verdade que nós cremos para ser membro da igreja, para ser incorporado em Cristo, tem que crer no Evangelho. E Paulo fica muito claro quando ele descreve isso em capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 3 e 4. A essência do Evangelho é bem colocada para nós naquele texto. E finalmente, número 4, o Espírito é fundamento, sendo que sem o Espírito a igreja não passa a ser, não tendo o Espírito, passa a ser uma organização totalmente humana só. Qualidades essenciais da igreja. Essenciais. Se faltar estes elementos, a igreja deixa de ser igreja. Pode ser mesquita. Pode ser um estudo bíblico. Pode ser uma reunião em casa. Mas não é igreja. Primeiro, fundamentada na Bíblia. A distinção que divide uma igreja evangélica da igreja católica romana está justamente na submissão às Escrituras e não à tradição. Nós tivemos a visita do Papa Francisco há uns dias atrás. Eu não ouvi o que ele falou, não sei se ele mencionou, por exemplo, a Assunção de Maria. A Assunção de Maria é totalmente extra-bíblico, é uma teoria que não tem nenhuma base na história, não tem nenhuma raiz. Portanto, nós não pregamos a Assunção de Maria. E várias outras doutrinas, os sacramentos, nós não ensinamos que uma pessoa é salva simplesmente porque ele foi batizada como criança, assim por diante. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, o manual sempre disponível para indicar o certo e errado como padrão imutável da vontade de Deus.
João 5:39, 10:35, 14:23 e muitos outros textos. Os dons, os carismas, são efeitos da graça na igreja. Por quê? Porque a palavra carisma, caris é graça, M-A é a evidência ou a ação visível da graça. Por exemplo, dom de contribuir, quando alguém vai enchendo esse gasofilácio, ele faz isso, segundo Coríntios capítulo 8, versículo 1, por causa da graça. Quero que vocês saibam da graça que foi manifestada nas igrejas da Macedônia. Então, carisma, todo crente tem carisma. Todos são carismáticos, queira ou não queira. E há alguns crentes que não querem ser chamados carismáticos, mas biblicamente todo crente recebe pelo menos um dom. Senão, a graça não funciona na vida dele. E se não funciona na vida dele, como que ele pode ser cristão? Portanto, como que esta graça se manifesta na sua vida para beneficiar o corpo de Cristo? É justamente o que a igreja exige para ajudar cada membro a descobrir e agir de acordo com seu dom, sua graça. Porque o Espírito Santo que distribui como Ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 11. Número 3, duas categorias dos dons são falar, dons de línguas, dons de profecia, dons de discernimento de espíritos, dons de ensino, de encorajamento. Todos são dons que podemos usar a palavra que usa a língua, fala. E os outros dons, 1 Pedro 4, 10 e 11, são os dons que dividem em falar e agir, ou servir, diaconia. Então, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, sempre de acordo com aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E 1 Coríntios 13, versículo 10 e 11, não é uma predição do fim dos dons. Lembre que muitas igrejas chamadas tradicionais, históricas, são de opinião que os dons acabaram no primeiro século. Eu não acho que a Bíblia dá base qualquer para essa posição tão radical. Agora que os dons podem ser negligenciados, não há dúvida alguma. E Paulo escreve para Timóteo para não negligenciar o dom que ele recebeu pela imposição de mãos e uma espécie de consagração para o trabalho. E 2 vezes ele fala que ele não deve negligenciar o seu dom. A igreja tem 2 características que parecem contraditórias. A igreja é uma unidade e está cheia de diversidade. Unidade e diversidade. Mais ou menos como nós temos na pessoa de Cristo. Cristo é Deus, mas Ele é humano. Ele é Deus é um, mas Ele é triuno também. Então tem diversidade na Trindade e tem unidade na essência da Trindade. Então a igreja mais ou menos reflete essa unidade e diversidade.
É realmente impressionante como Deus gosta de juntar duas coisas que parece que não se ajuntam. Água e óleo e azeite, alguma coisa assim. Primeiro, a igreja não pode ser nunca um indivíduo só. Eu nunca posso dizer, eu sou a igreja de Cristo. Tal como o corpo não pode ser um membro só. 1 Coríntios 12, 14. Diversidade é essencial à igreja, como Paulo ensina tão claramente. 1 Coríntios 12, 15 a 30. Número 2. A igreja é mais do que uma agremiação. É uma realidade espiritual, mais do que a soma de suas partes. 1 de Pedro 2,9, onde ele usa termos corporativos. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e assim por diante. Todos são conceitos de unidade, mas dentro delas, bastante diversidade. Veja essa congregação aqui esta noite. Não há ninguém parecido a outra pessoa. Eu estou olhando para você, não vejo ninguém que se confunde com outra pessoa. Muita diversidade. Mas ao mesmo tempo, é uma unidade. Se todos são participantes no corpo de Cristo. Então essa unidade é essencial. E ao mesmo tempo essa diversidade e os dons com toda a sua diversidade justamente para que, tal como as mãos e os olhos, os ouvidos, os pulmões, o coração, todos estão servindo para manter a vida e dar mobilidade, utilidade para o corpo. A mesma coisa acontece também com os dons, essa diversidade dentro da unidade essencial do corpo. A unidade já existe por causa do único espírito vital que forma dos muitos membros um só corpo. Chama de igreja, mas deve ser mantida na prática. E como que se mantém essa unidade na prática? Amando-os uns aos outros, o novo mandamento que Cristo deu para sua igreja. Filipenses 2:2 reza assim, mostrando a importância deste conceito. Se estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou participação no Espírito, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, que desemboca no fato que não tem ninguém com ambição egoísta. Não tem uma doença na igreja, ou pelo menos não deveria ter, chamado meísmo. É uma das doenças fatais na igreja. Que eu preciso de reconhecimento. Se eu faço uma coisa para a igreja, eu quero que a igreja coloque uma placa para dizer: essa pessoa fez uma coisa tão importante para manter a igreja, ou fundar a igreja, ou dar uma grande doação para construir o templo e assim por diante. A gente vai para essas igrejas onde tem placas, né? Onde tem todos os... Isso não é muito bíblico, não. Não é. Porque de fato, nós nem sabemos se essas pessoas eram crentes, de fato, unidos a Cristo. Portanto,
sejamos sempre cuidadosos de dar a glória a Deus e não a nenhum homem ou mulher, especialmente uma pessoa que dá muito dinheiro. Isso é tão grande a sugestão, né? Como aquele irmão Rossi, da igreja do meu pai. Antes dele falecer, ele deixou a Bolívia em 68 e passou 10 anos antes dele também ser enterrado. O senhor Rossi foi um homem que ganhou mais dinheiro no ano do que quase qualquer outro americano. Eu tinha lido sobre ele na revista Time. E lá estava na igreja meu pai, numa reunião de oração de uns 8 pessoas, e como qualquer outro irmão mais simples, ele estava orando. E ele dava nada menos do que todo ano que a igreja levantava $200 mil para missões, ele dava $200 mil. Era simplesmente fácil para ele, porque a companhia dele, chamada Tropicana, finalmente foi vendida antes de ele falecer por mais de 350 milhões de dólares. E ele comprou um terreno, fez uma vila de casas, 250 casas para missionários. E ele, quando qualquer missionário aparecia na igreja, vocês têm alguma necessidade? Então ele dava para eles. Mas não era para colocar uma placa na igreja. Não, a placa está lá no céu, irmão, só guarda. Bem feito, servo bom e fiel. Isso não se fala aqui na terra, fala-se lá, né? Quando George Ferber estava sendo apresentado como tão importante indivíduo, começou a Operação Mobilização, ele disse: agora sei como sente um panqueca americano que coloca o xarope antes de comer em cima dele, né? Nunca esquece, irmãos, cuidado com esses elogios, especialmente quando não são verdadeiras, né? Número 4, unidade essencial da igreja. Destruir a unidade da igreja, declara Paulo, é literalmente romper o santuário de Deus, que a igreja forma, será por Deus destruído. 1 Coríntios 3, 16, 17. Quase ninguém prega sobre esse texto. Tem pessoas que destroem a igreja. Eles são ou com a boca, ou com ensino falso, ou com críticas, ou qualquer outra razão para ofender algum membro da igreja. A gente simplesmente não leva em conta o perigo de destruir a igreja, desfazer a igreja, como uma casa que eu vi que estava sendo destruída, uma casa que tem talvez 100 anos lá em São Paulo, sendo desmantelada hoje. Que isso nunca ocorre. Santidade. A igreja é uma comunidade sepultada com Cristo na morte pelo batismo e ressurreto, para andar em novidade de vida. Romanos 6, versículos 4 e 6, na santificação do Espírito. 1 Pedro 1, 2. A igreja se denomina os santos, é um dos títulos da igreja. Os santos que moram em Éfeso, ou em outra cidade, outro lugar. Então, a igreja precisa absolutamente tomar a sua santidade de modo sério. A ordem: não vos associeis com os impuros, 1 Coríntios 5, 9, porque o fermento, por fim, acabará destruindo a massa nova, 1 Coríntios 5, 6 e 7. Em outras palavras, uma igreja sem disciplina está fadado a ruir. A igreja católica é um caso que todo mundo sabe.
é uma igreja sem disciplina. Ninguém disciplina ninguém na igreja católica, que eu saiba. Que eu saiba, nunca ouvi falar de disciplina. Originalmente, sim. Até Agostinho fala sobre disciplina na igreja. O que é disciplina? Disciplina é confessar publicamente, como diz Jesus em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19, e confessar e admitir e pedir perdão, mas se a igreja não, quer dizer, o indivíduo, o pecador, não admite isso, ele tem que ser excluído e reconhecido como publicano, isto é, como pagão, uma pessoa que não é membro de fato da igreja. Então essa ideia, não associeis com pessoas que estão vivendo abertamente no pecado. Não quer dizer que todos nós que não estamos sendo disciplinados estamos bem. Não estamos bem. Precisamos sempre nos arrepender e viver. Mas, pelo menos, não estamos abertamente escandalizando os irmãos. Espero. Como alguns têm feito. E às vezes às escondidas. Eu estive falando numa igreja em São Paulo que durante anos um pastor está vivendo adultério, sempre mentindo que não era adultério, que não estava com essa mulher e assim por diante, mas depois flagrado, obviamente teve que admitir. Disciplina é marca da igreja, tal como uma pessoa falsa na sua família, se alguém chega da rua e vai sentar na sua mesa, e como que o senhor chegou aqui? Bem, eu só queria comer na sua mesa, uma mesa muito bem lotada de gente e coisas boas para comer, então eu vou me sentar aqui. Mas o senhor é da família? Não. O senhor é parente? Não. E como que entrou aqui? Sempre essa pergunta tem que ser feita, como que você entrou aqui? E, por favor, pode encontrar a rua. Santidade, a igreja é corpo e santuário do Espírito que integra os membros do corpo de Cristo. Imoralidade significa tomar um membro de Cristo e fazê-lo membro de meretriz. Isso é complicado. Deixe-me ler um pequeno versículo que todo mundo deve conhecer aqui. 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, 19 é fascinante. Fujam da imoralidade. Versículo 18. Sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Que corpo? Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo individual. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que corpo é esse? Durante muitos anos eu pensei que o corpo era meu corpo. Não, é o corpo de Cristo. Literalmente, você está contaminando o corpo de Cristo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Qualquer pessoa vivendo abertamente, como diz o texto, sexualmente e moralmente, contamina o corpo. E é essencial, diz Paulo em 1 Coríntios 5, que essa pessoa seja entregue a Satanás se ele não se arrepender, para destruição da carne, da pessoa. Muito sério é a santidade da igreja. Manter essa santidade a todo custo.
primeiro problema que surgiu na igreja de Jerusalém foi hipocrisia. Deus puniu o casal, Ananias e Safira, para demonstrar sua preocupação com a santidade da igreja. Atos 5, 1 a 11. A igreja sendo a família de Deus, composta de filhos adultos que amam ao Pai e mutuamente se amam. Gálatas 4:6, 1 João 4:8 e muitos outros textos. Deve agir na prática como família, com respeito à responsabilidade uns pelos outros. O amor na igreja é sinal inconfundível de seu relacionamento com a igreja. Tem com Cristo, que a igreja tem com Cristo. 1 João 13, 34, 35. E o vínculo que nos une não é eclesiástico, nem uniformidade da maneira de adorar, mas comunhão no amado. Quando a gente vai para outros países e se vê tanta diversidade na maneira de adorar, ou na liturgia, como que a gente faz as coisas, a gente pode até questionar, mas logo percebe-se que tem algo que nos une a eles e que nós todos somos membros do mesmo corpo, da mesma pessoa de Jesus Cristo. Propósito da igreja. Por que a igreja existe? Tratamos agora da missão. A prioridade número 1 na igreja é a adoração. Como é importante nós entendermos que a razão de nossa existência como igreja é para adorar. Como que nós sabemos disso? Porque foi essa razão que o universo foi criado. Essa razão que Deus procura verdadeiros adoradores. Não há nenhum texto que diz que Ele procura pecadores, que é verdade, mas esse texto diz que Ele procura nesse conclave, nessa reunião, verdadeiros adoradores. E o que significa um verdadeiro adorador? Nós temos que falar ainda depois de amanhã, né? O que está marcado, né? Na ordem das coisas. Número 2. Propósito da igreja é edificação. Pastor, professor Peterson, novamente da Austrália, interessante, né? Ele diz que edificação e adoração são de fato a mesma coisa. Tudo seja feito para edificação. 1 Coríntios, capítulo... Alguém lembra que capítulo é? 14, 26. Tudo. Quando Paulo argumenta, por que não fala línguas na igreja? Antes ele falava línguas mais do que os coríntios. Porque não edificam sem interpretação. Portanto, isso é fundamental, que tudo que se faz na igreja seja para edificação. Ou para colocar de outra forma, segundo o Dr. Peterson, é que seja parte da adoração da igreja. Por exemplo, gasofilácio, cântico dos corinhos, momentos de silêncio, qualquer coisa seja para edificação, e particularmente a pregação desafiante da palavra em exposição dessa palavra. E número 3, evangelização. 1 Pedro 2,9, a igreja existe por meio de sua missão, como fogo existe por meio de queimar. 1 Pedro 2,9, vocês são povo exclusivo de Deus para proclamar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Número 4, propósito: unir tudo no céu e na terra sob a soberana autoridade de Jesus Cristo e de Deus. Manifestar sua sabedoria por meio da igreja aos poderes do universo. Efésios 1:10, versículo 23, 3:10. Destruindo todas as barreiras na igreja, que é seu corpo como sinal do seu plano total. Efésios 1:23 e 2:15. E finalmente, número 5, ser poema de Deus em Efésios 2:10, para operar boas obras que glorificam e levam o mundo a glorificar a Deus. Muito bem. Os irmãos têm paciência para mais uns minutos? Glória a Deus. Vamos gastar uns minutos para terminar. O direito de pertencer à igreja. Em outras palavras, como que eu me torno um membro do corpo de Cristo? Os que creem em Jesus Cristo e o receberam têm o direito de serem declarados filhos de Deus. João 1:12. Filho de Deus é um dos títulos que descreve a igreja. Portanto, sabemos que quem recebe a Cristo. Agora, na igreja primitiva, receber a Cristo é declará-lo Senhor da sua vida. Por exemplo, em Romanos 10, versículo 9, no ato do batismo, a pessoa declarava abertamente: Jesus Cristo é Senhor, que é um desafio ao imperador, porque ele também é curioso. Então, deixar o curioso de Roma para colocar o senhorio de Cristo sobre a sua vida é o que a Bíblia quer dizer de recebê-lo. E por isso que pessoas, por não declarar que o senhor deles era o imperador, Nero, Tibério, qualquer deles, então, mortos. Trajano fica recebendo essa carta de Plínio, de Bitínia, governador de Bitínia: que faremos com estas diaconisas que são tão obstinadas que eles não querem declarar uma lealdade ao imperador? E ele não sabia o que fazer com eles. Então ele disse: eu tenho tomado a seguinte decisão: não procurar cristãos, porque há demais, né? Muitos cristãos, muita gente já tinha se convertido. Eu já no ano 112 depois de Cristo, não muito tempo depois do livro de Apocalipse ser escrito. Mas eu tenho decidido, se as pessoas continuam sendo obstinados, quando a gente lhes dá mais oportunidades para declarar que o imperador é realmente uma espécie de Deus, lembra do livro de Apocalipse? Então a gente é decapitado. Muita gente perdeu a vida por amor a Cristo e por não querer confessar o contrário à confissão de Cristo ser Senhor. Número 2, batizado em nome de Jesus, na água e no Espírito, são incorporados no corpo de Cristo. Atos 2:38, 1 Coríntios 12:13. Número 3, um grupo pequeno que faz parte de uma igreja não é a igreja. Por quê? Por causa da disciplina da igreja.
Um grupo pequeno não tem autoridade para disciplinar o membro, nem para servir a ceia. Portanto, uma igreja que tem líderes, presbíteros, é a palavra bíblica, que tem o ensino da palavra, que serve a ceia e que disciplina os seus membros, é uma igreja. Grupo de estudo bíblico não é igreja, escola bíblica dominical também não é igreja, sua família não é igreja. É simplesmente quando nós unimos com os outros irmãos para organizar, como Paulo fez com as igrejas da Galácia, quando ele voltou da sua primeira viagem, estabelecendo líderes com direitos para instituir aqueles fatores fundamentais, e que Tito tem a responsabilidade em Creta de fazer a mesma coisa. Eu lhe deixei Tito lá para colocar pessoas responsáveis para a igreja. Muito bom. Os que bebem do cálice da bênção participem do pão que partimos, e assim tem comunhão no corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16, 11, 23 a 32, 5, 8. Evitar a comunhão com Cristo por meio de participação da Cristo sem motivo é uma maneira de negar que tendes vida em vós mesmos. Quem diz isso foi Jesus em João 6, 53. O cálice é do Senhor, como também o pão. Cada membro da igreja que se arrependeu e publicamente confessou Jesus como seu Senhor tem direito a participar dessa ceia. 1 Coríntios 10, 1 a 14, Marcos 14, 23, 24, Mateus 26, 27 e assim por diante. Quando Jesus mandou os discípulos a lavar os pés uns dos outros, os irmãos não vão esquecer que Pedro recusou de permitir que Jesus lavasse os pés dele, até ele dizer o seguinte: se eu não lavo os teus pés, você não tem parte comigo, isso não participa comigo na comunhão da igreja. É uma maneira de nós advertir que recusar de tomar a ceia é uma declaração que eu não sou membro deste corpo, desta família. Agora, tem algumas igrejas que restringem a ceia apenas aos seus próprios membros, porque eles estão com medo que haja lá pessoas que estão vivendo abertamente no pecado e que não se arrependeram, e portanto somente aqueles que eles conhecem suficientemente bem. Mas o texto não diz que nós temos que examinar as pessoas, é eles que têm que se examinar, e se de boa consciência eles não estão com temor de condenar a si mesmos tomando a ceia, então eles são convidados a participar da mesa do Senhor e não da igreja. Se fosse mesa da igreja, eles teriam mais razão. Finalmente, organização. Nós já vimos que cada cidade onde havia uma igreja, como em Antioquia, havia líderes responsáveis, presbíteros. Listra, 14:20 de Atos, Derbe, 14:21. Eram apenas grupos de discípulos até que foram eleitos presbíteros e apontados para cada igreja, 14:23. Presbíteros, pastores, bispos são nomes distintos para o mesmo cargo.
Isso é fácil mostrar em Atos 20, versículo 17, 28, 1 Timóteo 3:1, Tito 1:5. Recomenda-se o sustento destes obreiros desde que se dediquem à obra. 1 Timóteo 5:17, Gálatas 6:6, 1 Coríntios 9:9-17. Número 3, uma segunda categoria de obreiros na igreja, não pagos, geralmente, são os diáconos. Diaconisas, 1 Timóteo 3:8-13, Filipenses 1:1, Romanos 16:1, no caso de Febe, que é chamado diácono. O concílio, ou melhor, a consulta de Jerusalém, Atos 15, mostra que nenhuma igreja ou organização eclesiástica tem autoridade divina para legislar sobre o comportamento, a doutrina de igrejas locais. As decisões foram repassadas para as igrejas somente como recomendações, Atos 15, 25 e 28. Jesus Cristo é cabeça da igreja, chefe da igreja, dirigindo-a pelas Escrituras. Finalmente, bem apropriado para nós aqui no Brasil, nenhum apóstolo tem direito de chegar em Corinto e dizer: eu sou apóstolo, se de fato Cristo não o comissionou pessoalmente. O argumento de Paulo, que ele era apóstolo, mesmo sem andar com Cristo, como os outros apóstolos tinham feito. Lembre quando escolheram Matias, eles tiveram que mostrar que ele tinha andado com Cristo durante aqueles anos do seu ministério. Paulo não. Então, como que Paulo é apóstolo? E ele disse: eu recebi a minha comissão diretamente do Senhor Jesus. Então, se temos algum apóstolo aqui esta noite, e é bem possível que temos, esse apóstolo precisa, para ser um apóstolo equivalente àquele que o enviou, que é a frase em hebraico, no Talmud, o Shaliach, que é um apóstolo em hebraico, é uma pessoa igual àquele que o enviou. Isto é, a palavra tem a mesma autoridade que a própria pessoa. E quando Paulo diz: eu sou embaixador, e nós reconhecemos que naquela época não havia telefone ou telégrafo, nada para poder comunicar o imperador com as distantes terras do império. Ele colocava toda a autoridade nas mãos dos seus embaixadores. Então, eles podiam fazer negociações e tomar decisões. Então, nosso relacionamento com Cristo, então, é só baseado naquilo que os apóstolos ensinam, ou os profetas, porque a igreja é fundada sobre apóstolos e profetas. Agora, tem apóstolos no Novo Testamento que são da igreja. Por exemplo, se essa igreja mandar um missionário para Piauí, então ele pode ser chamado apóstolo da igreja de Águas Claras, mas não de Cristo, porque nesse caso ele teria que ter uma comissão direta de Cristo. Portanto, irmãos, a Igreja de Cristo é uma entidade celestial com grupos organizados, integrados pelo Espírito, cheios dos dons do Espírito, que adoram a Deus em comunhão uns com os outros e que se amam uns aos outros. Vamos orar. Senhor, Tua palavra está cheia de indicações deste povo que Jesus tinha em mente quando ele disse:
eu edificarei a minha igreja, e as próprias portas de Hades não terão poder a dominá-la, não vão acabar com ela. Glória a Ti, Senhor, por isso. Abençoa cada um, tira de suas cabeças qualquer declaração errada, e para aqueles que estão certos, ajuda-nos, ó Deus, ver as implicações para nossas próprias igrejas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.